aí na vida de vocês? Meu nome é Josilma Salviano e nós vamos falar agora sobre as causas psicológicas da arteriosclerose. Então você que tem aí este problema, né, que é um endurecimento nas artérias. A arteriosclerose é um problema que acontece devido ao envelhecimento, segundo os médicos. Então você pode sentir fadiga, dor no peito, dor nas pernas, entre outros sintomas. Mas o que acontece internamente, psicologicamente, para desenvolver isso? Ora, como assim, Josilma? Não é algo normal aí da idade? Se fosse normal da idade, todo mundo teria, né? E nós sabemos que tem velhos aí, que tem idosos, que tem uma saúde perfeita e não tem esse tipo de problema. Ah, mas é da genética. Então, por que pessoas da mesma família, submetidas às mesmas condições, não têm o mesmo problema? Qual a explicação disso? Bom, gente, toda doença física tem uma causa psicológica. O nosso corpo ele funciona todo no automático, né? A gente não pensa como é que o sangue está sendo bombeado, qual é a hora que eu vou defecar, qual é a hora que eu vou fazer xixi, ou seja, a bexiga encheu, o organismo manda um sinalzinho e dá aquela vontade, a gente vai no banheiro, não é isso? Tudo automaticamente. Nós temos a mente consciente, que é o que nós vemos o mundo, observamos e vivemos o dia a dia, e a nossa mente subconsciente. Lá é onde está guardada toda a parte instintiva que faz funcionar o nosso organismo, e também, se acontece alguma coisa, é lá o problema também. Ela rege cerca de 90% aí, 90-95% da nossa vida. E apenas 5% a nossa mente consciente. Imagine, né? Estamos ferrados literalmente. Porque se ela comanda tudo isso, se apenas 5% é a nossa mente consciente, 95% é o subconsciente, é muita coisa. Mas é isso aí. Então, tudo que a gente guarda na mente, ela vai para o subconsciente e isso pode se transformar em coisas boas ou coisas ruins. Lá é tipo uma poupança. Se eu guardo coisas boas, só vai me acontecer coisas boas e a minha vida vai ser saudável, próspera e feliz. Se eu guardo coisas ruins, a minha vida pode ser, né, com muitas aflições, tragédias, doenças, desarmonias diversas, tudo isso. É lá a nossa poupancinha mental. É lá o nosso reino dos céus. Por isso que Jesus falou: procura aqui ou ali o reino dos céus e não vai encontrar, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então é aqui que eu crio o meu paraíso ou o meu inferno. Tem até uma história de um samurai que estava passando e tinha um grande mestre budista sentado aí na beira do caminho, fazendo meditação. E aí o samurai passou assim: eu não acredito nessa história de inferno, de céu. Aí o mestre levantou e falou assim: você é um tolo, já que você não acredita, é um grande bobo. E aí o samurai imediatamente retirou a espada e ia, né, matar o monge budista. Foi quando ele falou assim: isso é o inferno. Aí ele colocou de volta a espada, guardou-a, e aí o monge budista falou: isso é o céu, isso é o paraíso. Então, quem faz o nosso inferno ou paraíso somos nós mesmos. E a questão da arteriosclerose, Josilma, o que acontece então? Quem tem esse tipo de doença? Qual é a causa psicológica? A causa psicológica, na verdade, é a recusa em ver o bem. Então, devido a pessoa ter passado muitos transtornos na vida, gente, é até comum chegar numa idade avançada e não ver mais o bem nas pessoas, nas coisas, nos fatos.
ser uma pessoa muito amargurada. Depois de levar muita pancada, convenhamos que a gente fica um pouco ressentido, a gente passa a não acreditar mais nas pessoas. Mas quanto menos a gente acreditar, a gente está dando força justamente para o mal. Então eu tenho que acreditar no bem, na força, na vida, em mim mesmo principalmente, né? Porque quando eu não acredito em mim, eu não acredito em Deus, porque Deus habita dentro de mim. Eu não acredito nas outras pessoas, porque são espelhos da minha alma também. Jesus falou: seja-te feito conforme tua fé. Então, em tudo que eu acredito, acontece para mim. Mesmo que não aconteça para as outras pessoas, para mim vai acontecer. Porque é a minha fé que está movendo todas as montanhas ao meu redor. Tem uma história de um jovem que ele fala assim, né? Quando eu era criança, certa noite, a minha mãe costumava fazer lanches em vez da janta. Então, lanche como se fosse café da manhã aqui no Brasil, só que ele morava nos Estados Unidos. E aí, lá o lanche era torrada mesmo, pão com ovo, pão com geleia, pão com creme de amendoim. Eles gostam desse tipo de lanche, né? E nessa noite, a mãe serviu lá pro pai, né, o ovo, as geleias e tal, e colocou as torradas queimadas no prato. O menino observou, né, junto com os irmãos, ninguém vai falar nada? A torrada tá queimada. Só pensou. E aí o pai pegou a torrada, passou a geleia, comeu e que delícia. E perguntou pro menino, como é que foi seu dia na escola? E ele respondeu e tal, começaram a conversar e passou-se. Depois na cozinha, a mãe foi e se desculpou. Ah, desculpa, marido, hoje eu acabei servindo aí a torrada queimada. E ele falou assim, não foi nada, meu bem. Eu adoro torrada queimada. Olha só que coisa. E quando o menino foi dar um beijo de boa noite pro pai, ele perguntou, pai, por que é que você falou que a torrada estava gostosa, se na verdade estava um horror? Falou, filho, sua mãe teve um dia difícil, mas trabalhou duramente o dia todo. Então, se eu reclamar apenas porque a torrada estava queimada, eu vou estragar ainda mais o dia dela. Uma torrada queimada não é nada. Diante do amor e diante de tudo que ela passou durante o dia para chegar ali. No entanto, ela nos serviu, né? Apesar de todos os problemas que aconteceu. Moral da história, gente. O que a gente observa? A gente não vai observar se a pessoa trabalhou duramente o dia inteiro, se ela fez várias coisas, se ela lavou, passou, cozinhou, às vezes trabalhou fora, se ela cuidou de criança, se ela de repente fazendo uma comida, ela se machucou, se queimou. Tantas coisas que podem ter acontecido durante o dia. Já imaginou se esse marido só simplesmente reclamasse apenas da torrada queimada? Ou seja, eu vou ver apenas o lado ruim. Ela pode ter feito 1000 coisas, né? Durante um dia de trabalho, que seja 14 horas ali. Aquela torrada queimada eu vou reclamar. E aí acabou o dia de todo mundo. Então são coisas mínimas. No casamento é assim. Na vida é assim. Tem muitas coisas boas. Todos os dias, a maioria são maravilhosos, são bons. Mas choveu um dia, caiu uma tempestade enorme, pingou o telhado, a máquina quebrou, alguma coisa aconteceu e ali você vai reclamar o resto da vida. Você está cercado de pessoas boas, de pessoas que te amam, de familiares que te cercam, que estão ali o tempo todo. Mas vem um que sempre tem, né? Vem um que te pentelha, vem aquele, um ou dois, tem até mais, dependendo da família. Aí vem aquele que te tira do sério e aí acabou sua vida, porque aquela pessoa, né, te tirou toda a harmonia e aí é um inferno. Então aquele paraíso daquelas 10 pessoas que te querem bem, que te amam, foi tirada pela aquela que de repente te tirou a harmonia, o prazer de viver. Mas é justamente aquela com que você vai aprender mais.
assim é a vida. Porque ela tá te ensinando a ter paciência, a ser mais humilde com as pessoas, porque afinal todo mundo erra. Hoje em dia é bom, né? A pessoa manda um recadinho que você não gosta, aí apaga, deleta. Mas infelizmente na vida às vezes não é assim. Você convive com o marido cri-cri, ou uma mulher cri-cri, ou um filho cri-cri, ou o pai ou a mãe, e você tem que ficar ali, né? 24 horas e não dá pra deletar a pessoa. Mas você pode deletar o que ela fala, certo? Tipo assim, da sua mente, cancela, cancela, cancela. Eu vou ver só o bem nela, só o bem nela. E aí, à medida que você filtra isso, a sua mente aceita como verdade e até mesmo a pessoa pode se transformar realmente naquele bem. Como é a história aí do samurai, né? Que à medida que o monge xingou ele já tirou a espada. À medida que ele já explicou isso aí que é o inferno, ele despertou e falou, opa, agora eu entendi. E aí colocou a espada de volta. Então a pessoa pode desarmar diante da situação quando você se desarmar também. Muitas vezes a gente quer, a pessoa não concorda com a nossa opinião e a gente vai começar a debater. Pessoas medíocres discutem com pessoas, então evite discussão. Se ela quiser conversar, bem, se ela quiser só te infernizar, evite. Melhor remédio. Como que eu faço para me curar, Josioma? Tem um vídeo que eu fiz que se chama Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura. Lá eu explico, dou várias dicas de como você pode se curar naturalmente através da mente, trabalhando a mente, entre outras coisas, né? Tem o meu vídeo Plantas que Curam, tem um vídeo de chás que você pode encontrar lá, tem os florais de bar, mas quando você trata o físico, o corpo vai morrer de qualquer jeito. O que você tem que tratar é aqui. Porque é a mente, é a sua alma que você vai elevar. E por que todos nós estamos aqui? Para sermos seres humanos melhores. Então não adianta eu tratar o corpo e a alma continuar impura, indigna, revoltada, sem esperança, cri-cri, né? Crítica com as outras pessoas. O que mais eu posso fazer para melhorar, Josilma? Aprenda a ver o bem, o bom e o belo em tudo. Então, quando você começa a ver o bem e o belo em tudo, o mundo se transforma. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se os seus olhos são maus, é porque o seu coração é mau. Assim está na Bíblia. Então tem aquela pessoa que fala de fulano, fala de ciclano, fala de não sei o quê, vê que tá tudo errado, fica apontando só os dedos. Só que cada vez que você aponta o dedo assim para uma pessoa, tem 3 virados para você. Ou seja, você está sempre apontando os dedos para as pessoas, você não quer enxergar o bem. Isso vai te causar, além de problemas na arteriosclerose, de visão também. Você vai começar a falhar muito a visão. Você não quer enxergar o bem. Quando Deus criou o mundo, fez tudo, terminou, inclusive o homem falou e viu que tudo o que ele fez era bom. Você fala, mas tem tanta maldade no mundo. Mas não foi Deus que criou. Foi o homem. A partir da sua visão de negatividade. Então ele já começa a olhar as pessoas com, mas fulano não presta, mas fulano é isso. Fulano não presta? Cicrano não presta? Por quê? Porque ele errou, porque ele falhou? Então não julgue o ser humano, julgue as atitudes dele. Porque o ser humano em si, ele é perfeito. Ele é imagem e semelhança de Deus. E quem é você? Quem te deu o direito de julgar? Está lá na Bíblia. Não julgueis para não seres julgados. Então não julgue a vida assim friamente. A vida não presta, tá tudo ruim e acabou por aí. Comece a ver o bem, o belo e tudo se transforma ao seu redor. Inclusive tem um filme muito bom que se chama Os Estigmas. Esse filme ele trata justamente da visão que tinha o Santo Agostinho. Foi uma descoberta aí
É um filme baseado em fatos reais, maravilhoso. Então, quando a pessoa começa a abrir a mente, enxergar o bem, vê que o mundo é bem mais florido do que a gente imagina. E tem outras dimensões aí que a gente não enxerga. Aí a gente fala, muitas vezes, inclusive, as pessoas têm inveja porque falam, nossa, mas a vida de fulano é perfeito, ou pelo menos parece perfeito, e a minha é só um desastre. Talvez ela tenha as mesmas dificuldades que você, mas ela olha a vida de uma forma mais bela e bonita. E aí transforma realmente a existência dela numa vida prazerosa, apesar das dificuldades, porque todo mundo tem. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilhem. Inscrevam-se no canal, quem não se inscreveu ainda. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Não se conforme. No momento em que você parar de avançar, você retrocede. No momento em que você está satisfeito e não aspira a mais nada, você começa a morrer. A vida é movimento, a vida é esforço, é marcha para frente, é escalar montanhas, ascender em direções a futuras revelações e realizações. Nada é mais perigoso do que querer descansar. É na ação, no esforço, na marcha para frente que você deve achar descanso, o verdadeiro descanso que vem de uma total confiança na graça divina, da ausência de desejo, da vitória sobre o egoísmo. Muito obrigada, muito obrigada.